Rapaziada, dando sequência aos nossos estudos, eu vou fazer agora a correção do exercício de semana passada, a correção comentada. Aí qualquer dúvida do que vocês tenham errado, do que vocês não tenham entendido, é só me procurar. Vamos lá. Número 1. Após 2 décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas diretas em 84, as eleições presidenciais de 1985 foram alternativa correta, a letra E, pessoal. Depois do regime militar, a gente tem a reabertura democrática. Só que nesse processo de transição vai haver uma manifestação denominada direta já, da qual o povo queria, ela mesma, né, a sociedade, escolher o presidente que pudesse votar diretamente no próximo representante do povo, já que é uma democracia. Só que os militares eles não aceitaram, né, essas diretas já e elegeram indiretamente o presidente da reabertura política do Brasil. Lembra que foi Tancredo, eleito indiretamente pelo Congresso, e o vice dele era Sarney, só que Tancredo morre, quem assume é o vice Sarney. Portanto, a única alternativa correta da número 1 é a letra E. Número 2. Analise as sentenças abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. Em linhas gerais, a economia colonial na América Portuguesa caracterizou-se pela mão de obra escrava, pelo latifúndio, pela cultura de produtos tropicais e pela exploração de metais preciosos. Sim, pessoal, sim. Lembra que nós vamos ter o ciclo econômico. O primeiro é o pau-brasil. É um ciclo econômico muito rápido, que dura ali o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Depois nós vamos ter o progresso econômico, vamos dizer assim, né, do Brasil se transformando numa indústria colonial que gerava realmente lucro para Portugal, com as capitanias hereditárias. E Portugal vai plantar o açúcar aqui no Brasil para que esse açúcar gere lucro para os cofres reais de Portugal. Então, quem vai plantar, quem vai colher, quem vai produzir esse açúcar no Brasil é a mão de obra escrava. Então, esse açúcar ele não vai ser plantado em pequenas porções de terra, ele é plantado em grandes porções de terra. Ele vai ser plantado, inclusive, nas próprias capitanias hereditárias, que significa você pegar o Brasil e dividir em 15 grandes fazendas. Então, portanto, também era latifúndio. Depois nós vamos ter, né, o ciclo do ouro no Brasil e, por fim, o ciclo do café. Então, está correta aí essa primeira alternativa. A segunda, outras atividades também desempenharam importante papel coexistindo com aquelas, perdão que desceu aqui, com aquelas que interessavam mais diretamente a política mercantilista metropolitana. Também está certo. Pessoal, o ciclo do açúcar ele é o carro-chefe da economia. O açúcar ele vai bombar, é o que vai fazer o lucro de Portugal. Mas junto do ciclo do açúcar, nós temos outros produtos que são plantados nesse período, mas que não visam esse lucro expressivo para Portugal. A gente vai plantar batata, a gente vai plantar a mandioca, entende? A mandioca, inclusive, ela vai ser muito utilizada no Brasil para alimentar os escravos. Então, teve o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, mas há outros ciclos também que vão coexistir junto com esse principal. Então, a 2 também está certo, tá? Terceira, embora a agroindústria do açúcar tenha sido uma atividade estratégica importante para a economia colonial, ela foi colocada em segundo plano. Não. Eles são ciclos em tempos distintos, tá? Primeiro é o açúcar, depois tem o ouro e depois tem o café. E em cada tempo em que eles ocorreram, eles tinham a devida importância. Então a 3 não. 4. A implantação da agroindústria cafeeira articulou a exploração da América e da África. Pessoal, e ajudou a contornar a crise do comércio oriental num período em que o monopólio português das especiarias não, pessoal. Essa alternativa ela é muito confusa porque ela mistura Brasil pré-colonial e ciclo do café. Porque o café ele é muito recente, ele é do Brasil República Velha, começou ali no Segundo Reinado e terminou na República Velha. E essa crise, né, do comércio oriental é lá do período pré-colonial. Esse processo que Portugal tinha de pegar as especiarias no Oriente e revender na Europa,
ele vai fracassar. A partir daí, então, temos a exploração colonial do Brasil. Então, essa não está certa. Então, da número 2, a alternativa correta é a letra A, apenas 1 e 2 corretas. 3. A volta democrática de Getúlio Vargas ao poder após ser eleito no ano de 50 ficou caracterizada pelo presidente por ele ter exercido um governo de tendência populista e depois ter se suicidado. Pessoal, quando ele é eleito em 50, é a única vez que ele é escolhido pelo povo, pessoal. E ele vai ter um governo marcado pelo nacionalismo, pelos direitos, né? Ele é ligado aos direitos trabalhistas, ligado ali a impedir que os Estados Unidos explorem o nosso petróleo. Ele é mais ligado ao populismo e sim, ele acaba se suicidando. É o último grande golpe dele, que a gente viu que ele se mata para impedir que os militares tomem o poder. Então, a número 3, letra B. Getúlio Vargas teve que enfrentar duas frentes principais de organização política durante o governo provisório. Uma delas era inspirada no fascismo italiano e no nazismo. Pessoal, foi o que a gente viu na nossa revisão agora. É o integralismo. Se você tem alguma ideia, algum contato com alguém que fala que é integralista, esse cara ele é ligado ao nazismo, ao fascismo. A gente teve muita gente no Rio Grande do Sul que era integralista, tá, pessoal? Em São Paulo, até hoje, a gente tem o neonazismo, que é muito presente. Quem já ouviu falar aí dos skinheads, que são aqueles cidadãos que têm a cabeça raspada, sem barba, sem nada, eles são os neonazistas e existem muitos no Brasil. Bem, número 5, então a número 4, letra A. Número 5. A nova república representa uma fase da história política brasileira marcada pela confiança da sociedade em restabelecer a democracia plena e recuperar a economia e o padrão de vida dos brasileiros. Em 1989, vários candidatos recorreram nas primeiras eleições diretas para a presidência da República. Após anos de ditadura militar, sendo eleito presidente, pessoal, essa questão aí, ela é muito sem vergonha. É a letra B, José Sarney. Só que, na verdade, José Sarney ele não foi eleito presidente. Na verdade, os militares, o Congresso, elegeu elegeu Tancredo Neves. Tancredo Neves, então, foi eleito indiretamente com o vice José Sarney. Tancredo Neves ele vai ter um problema de saúde, vai ser internado e vai vir a óbito. Aí quem assume é José Sarney. Então, quem vem depois da ditadura militar é Tancredo Neves, mas não consegue assumir porque morreu. E quem assume é o vice, José Sarney. Portanto, a alternativa correta da número 5 é a letra A. 6. Assinale a opção correta em relação ao processo de independência do Brasil. Pessoal, lembrar que o nosso processo de independência é ridículo, porque a gente não mudou na economia, continuamos agroexportador, na sociedade a gente continuou um país escravocrata, na questão política nós continuamos sendo governados por um português. Dom Pedro I, ele era português, ele era o herdeiro também, né, do trono de Portugal. Então a opção correta é a letra D. A emancipação política do Brasil, além de não ensejar grandes alterações na ordem econômica e social, preservou a monarquia. Sim, depois que Dom Pedro faz a independência, ele se torna o primeiro imperador. Em meio aos vizinhos republicanos, sim, Uruguai e Argentina, eles já eram países que tinham adotado o modelo político republicano. Situação somente possível devido à existência de uma elite política homogênea, detentora de sólida base social e de um projeto de nação consequentemente construído. Certo, então a número 6, letra D. Número 7. Os levantes militares, tenentistas e o fim da política café com leite, o agrupamento das oligarquias dissidentes na Aliança Liberal e o colapso da economia cafeira foram alguns dos fatores que criaram as condições para a Revolução de 30, que assinalou Vargas na chegada ao poder. Então, a opção correta, a letra C. Número 8. Na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, um grupo de escravos de origem africana, adeptos do Islã, saiu às ruas de Salvador e durante mais de 3 horas enfrentou tropas das cavalarias e milícias. Centenas de escravos
e libertos participaram. Cerca de 70 morreram e mais de 500 foram punidos com penas de morte, prisão, açoites e deportação. Pessoal, essa é a revolta de Malês, porque se vocês lembrarem, os escravos que nós trouxemos para serem utilizados na mão de obra escrava vieram da África, e a África ela passou pelo processo de islamização, ou seja, durante a expansão do Islã, o islamismo, parte da África vai ser englobada aí, né, nessa expansão do islamismo, e portanto alguns escravos que vieram da África, eles vieram com a sua religião islâmica, e aqui eles tentaram fazer a sua libertação, a sua crença no islamismo, que ficou denominado Levante de Malês, mas como vocês puderam observar, isso foi abafado com extrema violência. 8. Então, número 7, letra E. Número 8. A vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, produziu uma série de alterações nas relações entre metrópole e colônia. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que contém eventos associados à presença da corte no Brasil. Sim, eles vieram para cá, né, fugidos de Napoleão, devido ao bloqueio continental. Dom João VI quebra o bloqueio continental imposto por Napoleão, foge para o Brasil, e quando ele vem para cá, ele vai, depois de um tempo, levar a condição de Brasil colônia para Reino Unido de Portugal e Algarves. E como ele quebrou, né, o bloqueio continental para comercializar com a Inglaterra, quando ele chega no Brasil, ele faz a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, acabando com aquele pacto colonial, com o monopólio. O nome, né, disso foi a abertura dos portos às nações amigas. E Dom João, como ele era, né, rei de Portugal, ele tinha uma cultura europeia, ele trouxe para cá a missão artística francesa, que não tem nada a ver com Napoleão, não. Eram artistas que vieram retratar a flora, a fauna, a mata, né, um pouco do Brasil. Então, a alternativa correta é a letra A. Número 9. A Segunda Guerra Mundial teve efeitos favoráveis à política de industrialização no Brasil. Sim, pessoal, porque a partir do momento que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos durante o governo Vargas, ele vai leiloar o Brasil para entrar, né, no conflito, e em troca do apoio aos Estados Unidos, os Estados Unidos financia aqui a nossa industrialização de base, CSN, Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, Vale do Rio Doce. Portanto, número 9, letra B. Por fim, para finalizarmos, número 10, o último representante da chamada República Velha, o Washington Luiz, foi retirado do poder pelo movimento político que ficaria conhecido como Revolução de 30. Pessoal, Revolução de 30 tem até esse nome, é Revolução, mas não se trata de revolução, não. É um golpe em 1930. Não houve uma transformação política, social tão grande assim, para que nós chamássemos o golpe de 1930 numa revolução. Bem, rapaziada, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, podem vir tirar dúvidas. Conto com a participação de vocês. Estamos juntos. Grande beijo, grande abraço. Valeu.